é uma maldição? Mais que um simples termo conhecido pelas pessoas, maldição expressa uma realidade muito além do que nossos sentidos podem perceber. Uma maldição consiste na atuação incessante de forças espirituais do mal para o atraso e destruição dos caminhos, dos sonhos e até mesmo da vida de quem a possui. Mas como ela entra na vida de uma pessoa? Todos que não têm a devida proteção espiritual tornam-se vulneráveis a qualquer um dos seus modos de atuação, seja por palavras, por inveja, por hereditariedade e tantas outras formas. Sua vida está debaixo de uma maldição? Prepare-se para a maior quebra de maldição já realizada na Igreja Universal. Em março, no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Olá a todos, o programa Haja Luz está entrando no ar e você pode participar a partir de agora. 020 7272 1010 é o número da sua participação. E a pergunta é: a sua vida está debaixo de uma maldição? Nessa sexta-feira nós estaremos determinando através do duelo dos deuses esse propósito que em todas as igrejas universal nós estamos realizando para determinar que, seja qual for o mal que tem se levantado contra você, seja um problema de saúde crônico, né? Talvez uma doença incurável, talvez um problema, um mal espiritual, se você tem lutado, feito de tudo para resolver esse problema e diretamente lhe disseram, olha, não existe solução para esta situação. Então, provavelmente, é de ordem espiritual, seja um vício, seja a depressão, seja a angústia, seja um problema familiar. Decida hoje mesmo lutar, assim como você vai acompanhar o testemunho de hoje, que deu um basta, um ponto final na situação que estava vivendo. E talvez você está enfrentando uma situação semelhante. Inclua aqui nos comentários qual é a oração, especificamente, qual é a oração que você necessita, e a quebra da maldição que vai resolver a sua situação. Porque para que haja o que o Senhor Jesus prometeu, vida e vida abundante, ele diz, o diabo, o mal, veio para matar, roubar e destruir, ou seja, as maldições. O mal é o que traz as maldições. Um erro de muita gente é pensar que ela está sendo castigada, que é um karma, que é uma cruz, né? Que o que ela está vivenciando, todo mundo está passando pelo mesmo, ou ela não está sozinha nisso. Mas aquele que crê na palavra de Deus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos acompanhar esse testemunho. Enquanto isso, você prepare o seu copo com água no final dessa programação. Estaremos realizando uma oração em seu favor. Inclua também a igreja que você faz parte, seja Plaistow, Stratford, seja Brixton, Peckham, Willesden Green, Leeds, Manchester, Jersey ou Finsbury Park aqui com a gente, tá certo? Vamos para o testemunho e já voltamos com vocês. Meu nome é Marlene Sampaio e durante um período de 15 anos, uma maldição me acompanhou. No período de adolescência, eu comecei a sentir coisas estranhas que nem eu mesmo entendia. Então, durante a madrugada, eu percebia que o meu corpo era mexido. Até então, aquilo me dava um certo medo. E eu, por sentir aquele medo, eu me sufocava embaixo dos cobertores, sem saber o que entendia ali, não sabia de nada. O tempo passou e a minha mãe me levou um dia num lugar dizendo que seria a solução para esse problema. E eu fui feliz, porque para mim, realmente, eu ia me livrar daquilo, né? Aí chegando lá, uma senhora que jogou para mim, que chama búzios, né? São jogo de búzios.
Então, o que ela falou realmente acontecia ali comigo. Aí eu feliz, olhei para ela, né, e falei, que bom que a senhora sabe tudo da minha vida. O que eu posso fazer? Aí ela falou para mim, você faz tudo? O que for preciso? O que vai ser preciso você se deitar para o seu santo de cabeça. Aí eu obedeci, né? Então, aí foi todo aquele processo do que ia precisar fazer. Foram várias coisas que ela pedia, né? Que eu tinha que providenciar, além das vestes, eu tinha que providenciar também a parte de um certo valor que eu tinha que entregar para ela. Ali me preparei, jogou novamente o buzo, me preparei, o que eu tinha que fazer. Ali me deitei de novo, só que ali foi mais profundo, porque ali eu raspei a cabeça. O tempo se passou, fui embora, e aí eu sofri um acidente nesse período. Foi 7 dias a minha saída, nesses 7 dias sofri um acidente, e aí daí minha vida começou a piorar mais ainda. Aonde eu não dormia não muito bem, dores fortíssimas de cabeça. As áreas da minha vida, como financeiro, vida amorosa, familiar, foi assim, aos poucos, tudo se complicando. Meu casamento mesmo, tinha um casamento, vamos dizer, feliz. Meu esposo me dava do bom do melhor. Ali foi o primeiro a ser afetado. Então, ali já entrou numa separação. As coisas tudo foram dando errado. Tudo que eu fazia era, vamos dizer, uma maldição. Minhas mãos, eu digo, era amaldiçoada. O que eu colocava a mão dava errado. Então as coisas foram se complicando dia após dia. Num domingo, eu acordei muito mal, uma dor imensa, um buraco que eu não entendia o que era, né? Aí eu, chorando muito, eu caí. Quando eu caí, eu bati o cotovelo no chão entre um controle da TV. E a TV ligou. Quando se abriu, ali apareceu uma pessoa dando um testemunho. E eu chorando muito, de soluçar, e eu passava as mãos no rosto para secar as lágrimas, porque eu queria absorver o que ela estava falando. Eu queria entender. E ela falava exatamente que tinha solução, porque ela passou por um problema e aquilo se encaixava direitinho com o meu problema. E eu fiquei feliz, porque eu olhava e eu queria saber que lugar era aquele. Aí eu consegui anotar rapidamente o lugar que apareceu como o Templo de Salomão. E na mesma semana, quinta-feira, foi meu primeiro dia. Oh, meu Deus. Aí veio uma moça toda de branco, bonita, olhou para mim e falou, senhora, a senhora precisa de alguma coisa? Aí eu falei, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Mas era algo muito bom, porque eu percebia que estava saindo um monte de coisa de mim e eu entendi o que era. Ali eu fui percebendo que eu tinha que mudar. Se eu estava ali, porque alguma coisa aconteceu sem eu entender que me trouxe ali. Então, o primeiro dia que eu fui na reunião de sexta-feira, até não fiquei muito bem. Mas na hora que o bispo começou a falar uma palavra, fazer um voto, e eu, dentro de mim, eu falava, que voto? O que é isso? E ele foi explicando o que vinha a ser o significado, o porquê do voto, né? A importância, a força também daquele voto. Eu fui para o altar e peguei aquele envelope, mas eu entrei dentro desse envelope. Foi algo assim para mim muito importante, eu vivi com esse envelope. Eu orava com esse envelope, eu colocava ele na cabeça e eu falava, porque eu fui prestando muita atenção no que ele falou. Então aquele voto, e assim, não é referente a valor, e sim o que eu estava sentindo, a minha força, a atitude. Quando eu coloquei no altar, algo diferente eu vi que aconteceu comigo. Então eu já saí dali e fui. Quando eu sentei, eu já vi que eu estava diferente. E o tempo foi passando e realmente eu fui percebendo que algo foi acontecendo
uma diferença muito grande. E ali o homem de Deus falou que eu tinha que receber o Espírito Santo. Ele falava ali para as pessoas, para o povo, mas eu tirei como para mim. Falei, não, isso é para mim. Aí eu falei, Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Aí foi aonde ele explicava o que é esse bem maior. Então eu falei, eu vou buscar esse Espírito Santo. E assim foi que aconteceu. Naquele momento que aonde eu recebi. Ali ele falou, minha filha, eu sempre estive contigo. E eu fui tomada de uma alegria muito grande. E o primeiro momento foi sair correndo pelos corredores. Queria que todos olhassem e eu falava de Jesus. Hoje eu tenho uma vida transformada. Já não sinto mais dores de cabeça, já durmo muito bem, totalmente diferente. Não sou nervosa, me dou muito bem com todo mundo. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova Marlene, uma nova mulher. E com a família também. E do altar, essa palavra de bênção foi proferida. E hoje eu vivo isso na minha vida. Bispo Domingos, nós sabemos que não é o caso de muitos que estão na fé de se preocupar com maldição. Quem está em Jesus, a maldição já foi levada sobre ele. Esta é a nossa fé, é assim que nós vivemos. Porém, há muitas pessoas que são da fé, que convivem com familiares que ainda não estão nessa fé e, portanto, estão debaixo de uma maldição. Exatamente. E essa é uma oportunidade para que esse familiar também venha sair da maldição, porque o maior desejo daquela pessoa que foi liberta de uma maldição, seja da doença, do vício, do sofrimento, de uma escravidão espiritual, é agora livrar também o familiar. Então, quantas mães têm orado, têm clamado por um filho que está debaixo da maldição do vício das drogas? Quantas senhoras têm orado, têm feito propósitos para o marido sair de debaixo da maldição dos vícios, do alcoolismo? Quantas pessoas veem o familiar debaixo de maldição, de uma doença que para a medicina não tem cura? Pois bem, agora qual é o objetivo daqueles que já não vivem debaixo de maldição? É resgatar, é tirar o seu familiar que tem sido escravo. E esse seu familiar, por meio da sua fé, sairá da maldição e vai se cumprir aquilo que Josué falou, exatamente próximo a essas terras. Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que cada pessoa vai falar. Hoje eu sirvo a Deus porque não há maldição na minha vida. E o mesmo também vai acontecer com a minha família. E nesta fé nós vamos nos unir aqui no Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, para a maior quebra de maldição da história da Igreja Universal do Reino de Deus. Todos os que estão vivendo debaixo de uma maldição, seja você ou um seu familiar, una-se a essa campanha de fé, agora acontecendo na Igreja Universal mais próxima a você. Você não pode perder essa oportunidade. Quanto tempo você tem sofrido com uma maldição familiar? Quanto tempo você reconhece que está debaixo de uma maldição? Pastor, como eu sei? Como posso saber que estou debaixo de uma maldição? Maldições hereditárias ocorrem de maneira que a pessoa ela não está à espera que aquilo aconteça, ela não quer que aquilo aconteça. Mas automaticamente, se a maldição não foi quebrada, ela vê o mesmo problema sentimental, por exemplo, que aconteceu na vida dos pais, passarem para os filhos, E em muitas situações vem dos avós, como em um testemunho que nós passamos anteriormente, que a avó sofreu com problema, a mãe sofreu com problema e estava acontecendo com ele. No caso do testemunho que contou hoje, ela foi buscar ajuda no ocultismo, e ali no ocultismo ela pensando que estava fazendo algo bom,
estava abrindo a sua alma, o seu corpo para uma maldição, né? Então, ao ouvir a palavra do mal, a palavra de dúvida, a palavra do mal, né? A partir desse momento a pessoa passa a ter uma fé negativa, dúvidas e pensamentos contrários, ela estará debaixo de uma maldição. E você pode quebrar essa maldição agora mesmo. Se você ainda não esteve em nenhuma igreja universal e não teve a oportunidade de entrar nesse propósito, você vai preparar um papel que nós vamos mostrar para você aí agora. Você tem que preparar o seu nome, a data do seu nascimento. E você vai preparar um propósito para com Deus. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Ele dá a opção, ele fala de um lado a bênção, de um lado a maldição. De um lado a vida, do outro a morte. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ou seja, não somente você, mas toda a sua família. Então, assim como você viu que ela, ao ouvir a palavra de Deus e como acontecem as coisas, no caso dela, na época que ela chegou à igreja, ela acidentalmente, né, sintonizou no programa de televisão. E talvez você nos acompanhe agora e você tenha buscado na internet a palavra depressão, porque você tem sofrido com depressão. E apareceu esse programa para você assistir através dos hashtags, né, dos tags que nós colocamos. Talvez você buscou na internet, você precisa de ajuda e você está nos assistindo agora. Hoje mesmo você pode determinar a quebra desta maldição. A palavra de Deus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei até ele, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei e ele comigo. Ou seja, o Senhor Jesus está disposto a mudar essa situação hoje mesmo, agora mesmo. Só depende de você. Prepare o seu copo com água, vamos para mais um intervalo e daqui a pouco retornaremos com todos vocês. Quando isso acontece, a primeira coisa que fazemos é buscar uma solução. Dificilmente conseguiremos realizar um trabalho bem feito no escuro. Não por falta de habilidade, mas porque necessitamos da luz. E Deus já sabia disso. No início, a terra estava mergulhada em trevas. Havia muito que ser feito. Mas existe ordem em tudo que Deus faz. E a luz não foi a primeira da lista por acaso. A terra ainda iria tomar forma, ser habitada, até que a criação estivesse completa. Mas como tudo isso seria possível na escuridão? A história da criação se repete dentro de cada um de nós. Distantes de Deus, somos assim, sem forma, vazios, em meio às trevas. E todos buscamos nos sentir completos, seja construindo uma família, tendo uma carreira, vivendo novas experiências. Mas a verdade é que a falta de luz no entendimento tem feito a vida de muitos ser uma sequência de erros. Neste mundo, está cada vez mais difícil encontrar pessoas que sabem discernir o certo do errado. Parece que ninguém mais sabe seu papel, o que realmente deve fazer. O resultado disso são péssimos casamentos,
péssimos pais, péssimos filhos, péssimos cidadãos, péssima sociedade. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É assim que muitos se encontram, cegos. Será que você não é um deles? Pessoas assim não conseguem se enxergar. Não veem que sua desobediência está acabando com elas mesmas. Não veem que estão ignorando as coisas mais simples que a palavra de Deus ensina. Mentem, adoram ídolos, não honram pai e mãe, falam mal do seu próximo, guardam mágoa de tudo, não se submetem, querem impor sua vontade para todos, inclusive para Deus. Mas basta olhar para os resultados em suas vidas para ver o quanto estão perdidas em si mesmos. Não há outro jeito. Não há como sua vida tomar forma e você ser cheio sem que a luz do Espírito Santo resplandeça no seu entendimento primeiro. Se é isso que você quer, então o primeiro passo é quebrar o seu orgulho, reconhecer que você está errado e parar de esconder a verdade. Seja sincero, abra o jogo. Deus está pronto para te ouvir. Se você usar a sua fé para se aproximar da luz, então o primeiro passo será dado, para que o Criador inicie a boa obra em sua vida e você seja cheio do Espírito Santo. E a oportunidade agora, vamos falar com Deus e no momento que você estiver orando, falando com Deus, ali com a sua água, com a sua fotografia, creia que independente da situação que você esteja enfrentando, quanto tempo você está passando por essa situação, Deus está disposto a mudar esta situação. Tirar você do Monte Ebal, que é a maldição, e te trazer para o Monte da Bênção, o Monte Gerizim. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Prepare-se para falar com Deus, pois Ele é fiel para ouvir e responder o seu clamor. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, eu determino agora, meu Pai, visita esta pessoa que se encontra angustiada, aflita, sofrendo por causa de um problema, de uma situação, de uma adversidade, de uma dificuldade, uma depressão, um vício, uma separação, problema espiritual. Meu Deus, que o Senhor venha iluminar a mente dela agora, que a Tua luz venha dar lugar, meu Pai, e fazer com que as trevas desapareçam, sejam dissipadas completamente. Nós determinamos, consagra esta água e quando ela beber da água, ela receba forças para estar conosco em uma das igrejas universal, onde estaremos realizando a quebra da maldição, do elo dos deuses nessa sexta-feira e determinando que ela seja livre, livre de todo mal. Beba da água agora, seja fortalecido, receba paz. Fé, você está livre do peso, da angústia, da tristeza, da aflição, você está livre dos maus pensamentos e determine que a partir de agora, confesse vitória e determine. A minha vida e a minha família já são uma bênção. E prepare o seu coração, porque nós já estamos investindo nosso tempo, trabalhando, nos esforçando em convidar os obreiros evangelistas, jovens. Prepare-se, porque nesse sábado, às 10 da manhã, inclusive, nós teremos uma reunião, uma mensagem toda especial para todos os servos
aqueles que querem servir a Deus. Com o evento Vem e Vê, onde teremos o domingo de Páscoa, no 9 de abril, né? Com a distribuição gratuita do óleo que veio de Israel, você terá a oportunidade de usar a sua fé. E assim, como muitos têm experimentado milagres e maravilhas, você também terá a mesma oportunidade. Tá certo? Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até lá.